Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje é dia de falar de literatura aqui no canal, então a gente vai falar um pouquinho sobre MTV. MTV é um livro que foi escrito pelo Jay Anson. Ele escreveu esse livro em parceria com o casal George e Kate Lutz. Quem são esses dois? Bom, vamos lá. Em 1974, houve um incidente numa casa lá em Amityville, onde um rapaz acabou assassinando a própria família dele com tiros de espingarda e foi condenado por isso, etc. Sendo que em 1975, a família Lutz, que foi o George, a Kate e os filhos dele, foram morar nessa casa. E, de acordo com eles passaram por situações complicadas lá durante os 28 dias que eles ficaram, até eles fugirem, relacionados a atividades paranormais que aconteceram na casa. Sendo que essa é uma história que vocês já devem ter visto, por exemplo, nos filmes de MTV, que apesar de ser uma série com 15 filmes, os mais famosos, que são provavelmente o original de 79 e o remake de 2005, que até conta com o Ryan Reynolds, conta exatamente a história do George e da Kate, que se passou aqui nesse livro. Sendo que esse livro, de acordo com o autor e com os dois, não é um livro de ficção, é um livro que se baseia nos relatos dos dois e também de quem conviveu com eles naquele momento, o padre, etc., sobre o que acontecia na casa. Bom, mas tirando isso de lado, vamos então entrar na história em si. O George e a Kate estavam procurando uma casa para eles morarem, porque eles tinham se casado faz pouco tempo, eles queriam um espaço maior por causa dos 3 filhos, eles tinham 2 filhos e uma filha, então estavam naquela procura e acabaram encontrando essa casa em Amityville, que estava com preço muito barato para uma casa daquele tamanho, de 3 andares, com piscina, casa de barco, etc. De início eles estranharam, mas aí a própria corretora explicou que esse era o preço devido ao que havia acontecido um ano anterior, já que eles estavam vendo essa casa em 75. Eles nos incomodaram, falaram que tudo bem. Eles eram pessoas céticas, então assim, o fato de ter acontecido uma tragédia lá dentro não afetava eles, então eles resolveram adquirir aquela casa. Até porque o Defoe, depois que ele foi condenado, ele perdeu o direito de herança da casa. Sendo assim, eles compram a casa para essa pechincha e de pouquinho em pouquinho vão acontecendo coisas na casa que vão mostrando para eles que aquele não é um lugar comum. E não só coisas, por exemplo, algo se mexeu, ou algo saiu do lugar, ou ouvir vozes, mas também coisas que influenciavam na personalidade deles. O George e a Kate se tornaram muito mais agressivos para com os filhos se tornaram muito mais desobedientes, a Missy, que é a filha mais nova, começou a falar muito com um amigo imaginário específico, então a gente começa a ter vários desses exemplos de efeitos paranormais dentro da casa. Sendo que o livro é narrado de uma forma bem documental, no sentido que vai dizendo o que vai acontecendo, e também coloca de uma forma que ele não tenta passar aquilo como uma ficção, e sim como os relatos das pessoas que lá estiveram, mostra realmente coisas bem bizarras, e coisas que realmente parecem não ter explicação. Porém, vamos por partes. Antes de prosseguir, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixe o like, comente, porque isso me ajuda demais e faz o canal continuar crescendo na plataforma, beleza? Como eu falei, esse livro teoricamente é baseado em histórias reais. Existe uma discussão muito grande sobre o que aconteceu lá e o que não aconteceu, até porque aparentemente depois que os Lutz saíram da casa, não foi relatado mais nenhuma grande atividade paranormal naquele lugar. Então tem gente que defende que aconteceu realmente algo ou não. Tem gente que diz que eles fizeram esse tipo de coisa só para ficarem milionários ou não. Porém, independente se você acredita se aconteceu algo ou não, esse aqui é um bom livro de terror. É um livro que é muito conhecido, é um dos livros de terrores mais vendidos até hoje, porque a casa em Amityville se tornou algo da cultura popular, digamos assim. É algo que muitas pessoas conhecem, seja pelo filme, seja por histórias macabras, seja como fala, seja por causa do casal Warren que chegou aí na casa depois que os Lutz saíram de lá. Então é uma história que realmente é conhecida pelo público no geral. Então esse livro acaba sendo enriquecedor porque a gente acaba tendo mais detalhes. Tanto é que essa edição aqui da Dark Side, que vocês podem ver, é linda, mas dentro dela também tem algumas coisas interessantes, como por exemplo, tem partes da planta da casa que ajuda a gente a se situar como as coisas aconteceram, em que andar aconteceu, como que era a casa, além da estética de fora, que afinal a gente pode ver isso pelo Google. Então é algo realmente bem interessante de acompanhar. Independente se você é uma pessoa mais cética ou não, se você gosta de terror, é algo legal de se ler, porque tem um ritmo diferente, como eu falei, não é um ritmo romanceado, é um ritmo mais de relato, então a gente acaba se envolvendo de como aquelas pessoas teriam encarado situações como aquela, uma vez que a gente percebe que tem coisas realmente bem bizarras, tem coisas mais do aspecto comum, digamos assim, que a gente vê em relação a atividades paranormais, como, por exemplo, um objeto que se move, ou ouvir uma ou outra voz, porém tem coisas que já vão ultrapassando um pouco esse limite, como acho que principalmente o amigo imaginário da Missy, que
Apesar de histórias de terror não ser algo tão estranho, você ter um amigo imaginário, o estranho era o amigo imaginário dela em si, que era um porco gigante de olhos vermelhos. Então, assim, é algo realmente bem creepy, sendo que provavelmente, se eu estou nas situações deles e não esperaria 28 dias para sair daquela casa, uma vez que o George chegou a ver esse porco pela janela durante a madrugada. Então é algo realmente bem assustador nesse sentido. Mas algumas coisas que aconteceram aqui também é interessante pra gente entender por que eles não saíram de lá tão cedo. Afinal, eles tinham gastado todas as economias ali naquela casa. Além disso, também tinha a parte do orgulho, eles não acreditavam naquilo. Então eles tiveram que, digamos assim, ser convencidos bem à força de que aquilo estava acontecendo, que aquilo não era fantasia deles. Além do fato que faltou também muita comunicação, principalmente entre o marido e a esposa, porque eles não se comunicavam direito do que estava acontecendo na casa, mas isso também pode ser justificado pela mudança de temperamento, de humor deles, de todo esse tipo de coisa, porque os efeitos que estavam acontecendo ali na casa realmente estavam afetando eles de uma forma direta. Então, é uma história bem legal de acompanhar por causa disso, porque a gente acaba entendendo muita coisa do que teria se passado ou não naquela casa. Eu até tenho vontade de fazer algum vídeo sobre os filmes de MTV em si, porque na minha opinião, da série gigantesca que tem de 15 filmes, tem 3 que vale a pena ser falados, então se vocês até tiverem interesse, é só comentar. Eu também tenho uma ideia de talvez fazer alguma coisa relacionada a contar a história realmente do que aconteceu, em MTV, dos fatos reais que podem ter acontecido ou não e do que se descobriu depois, mas isso fica para um possível vídeo posterior, porque aqui eu queria mesmo realmente indicar esse livro, que é um bom livro de terror e que vale muito a pena vocês conhecerem. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar, porque isso me ajuda demais. Eu vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.